Livro A Lei da Magia, capítulo 9. Pedro não sabia se atendia ou não o telefone, que soava insistentemente ao seu lado. No último toque da chamada, ele o segurou. Alô, você ainda está aí? A voz de Tiago perguntou do outro lado da linha. Pedro enxugou o rosto com lágrimas. Não vou mais. Não? Não, respondeu friamente, como se fosse indiferente ir ou não ir. Não deu certo para meus pais. Puxa, Pedro, você estava tão animado. Mas não deu. Fica para a próxima. E o que você vai fazer no fim de semana? Sei lá, vou ficar em casa mesmo. Meus pais não vão aparecer aqui o dia inteiro. Espere um pouquinho. Pedro ouviu Tiago gritando alguma coisa do outro lado. Parecia estar falando com alguém. Resolvido, disse Tiago, voltando a conversa ao telefone. Você vai almoçar com a gente amanhã. Almoçar com vocês? Sim, eu ligo para você perto da hora do almoço. Não, Tiago, não precisa. E além do mais... Sem chance, meu amigo, interrompeu Tiago. Não estou convidando você para o almoço. Estou avisando que você virá aqui amanhã e passará o dia com minha família. Não vou deixar você ficar enfiado em casa sozinho o sábado inteiro. Pedro não esperava um convite daquela natureza. Sentou-se na cama e organizou seus pensamentos. Talvez fosse aquela a chance que ele estava esperando. Ele acreditava que Tiago era de uma família de bruxos e seria uma ótima oportunidade para conhecê-los de perto, pois passaria um dia inteiro com eles. Esse pensamento o animou e ele respondeu: Está certo, espero você me ligar. Esteja pronto por volta das 11h30 da manhã. Até amanhã. Até. A noite daquela sexta-feira demorou para chegar. As horas passaram lentas para Pedro naquela casa vazia. O garoto tirou os óculos e os deixou ali no criado, ao lado de um livro qualquer. Organizou os livros que derrubou da estante e sentiu um arrependimento por ter feito aquilo. Quando ouviu o som do portão anunciando a chegada da mãe, por volta da meia-noite, correu para a cama e fingiu estar dormindo. Ouviu a porta do quarto se abrindo minutos depois e sentiu o beijo de Isabel em seu rosto. Sequer resmungou para anunciar que poderia estar acordado. Não conseguia pegar no sono de jeito nenhum. Foram horas para conseguir pelo menos começar a bocejar, até que, numa de suas longas piscadas, perdidas entre muitos pensamentos de como poderia resolver seus problemas com uma única palavra ou encantamento correto, isso se fosse um bruxo, adormeceu. No dia seguinte, Pedro levantou-se e, sem escovar os dentes ou lavar o rosto, tomou seu desjejum, bolachas e leite. Lá pelas 10 horas, já estava arrumado, camiseta, calça jeans, cabelos despenteados e óculos de aros redondos. Não quis ligar o computador ou ler qualquer livro. Ficou ali na sala assistindo a qualquer coisa que passava na televisão. Quando o meio-dia se aproximava, o telefone tocou. Pedro atendeu nas primeiras chamadas e, como esperava, era Tiago anunciando que ele podia ir para a casa dele. Desligou a televisão e saiu pela porta, trancando-a. Lá fora, um belo dia de sol azul jogou em seu rosto um vento fresco. Enquanto caminhava algumas quadras na direção da casa do amigo, quando parou em frente ao portão e esticou o dedo para tocar a campainha, um carro prateado parou ao lado dele. A família inteira de Tiago estava lá dentro. O portão se abriu ao toque da senhora Laís, acionando o controle remoto de dentro do carro. Estacionaram na garagem e Pedro pôde ver um a um saindo de dentro do veículo. A senhora Laís, com um vestido fino na cor salmão, um tanto incomum para aquela hora do dia. O senhor Danilo, pai de Tiago, com gravata e paletó em um dos braços. Nina, um vestidinho infantil que a deixava igual a uma fadinha. E finalmente Tiago, que vestia calça e camisas sociais, e trazia nos braços uma pilha de livros de capa negra, uns maiores, outros menores. Entre, Pedro, chamou Tiago enquanto seu pai abriu o porta-malas, retirando dali uma cadeira de rodas. Vou dar uma força para o meu pai. Tiago correu para dentro da casa, que a senhora Laís já havia aberto. Deixou lá os livros e voltou para ajudar a tirar o avô de dentro do carro. 3 para me tirar? Sorriu o senhor José.
Estou mesmo muito importante. Todos sorriram, sabiam perfeitamente que o Sr. José não gostava de estar numa cadeira de rodas, nem de depender da ajuda dos parentes para realizar tarefas que até pouco tempo atrás eram tão simples. Obrigado, crianças. O avô sorriu quando o colocaram na cadeira. Sem vocês, meu pobre genro Danilo não teria conseguido. Vocês sabiam que a Laís dormia num quarto, no segundo andar, e ele não conseguia atirar uma pedra na janela para chamá-la? Ah, seu José, o senhor sabe muito bem que sua filha me escolheu pela inteligência e não pela força, respondeu Danilo, empurrando a cadeira para dentro da casa. Os garotos sorriram. De fato, ele era bem magro e não aparentava ter muita força nos finos braços. Vocês estavam numa festa? Sussurrou Pedro aos ouvidos de Tiago. Eu atrapalhei alguma coisa? Não se preocupe com nada, meu amigo. A festa, entre aspas, já acabou. Agora sente aí na sala, enquanto nos arrumamos para o almoço. Tiago apontou para uma poltrona na primeira sala onde Pedro se sentou. Cada um foi para um cômodo da casa. A princípio colocaram roupas mais confortáveis e depois foram ajudar a senhora Laís a pôr a mesa. Nina sentou-se ao lado de Pedro, trazendo consigo uma bonequinha velha, cor-de-rosa com cara de sono. Tô com fome, disse ela, com os cabelinhos cacheados balançando na altura dos ombros. Pedro apenas sorriu em resposta. Podia ver na cozinha que o senhor Danilo estava ajudando a pôr a mesa e que Tiago ajudava, colocando ali algumas panelas. Pronto, terminei a minha parte, disse Tiago, sentando ao lado do amigo. Não sei se você vai gostar da nossa comida, mas já está quase pronta. Escutaram o som do micro-ondas encerrando o aquecimento de alguma coisa. Em seguida, a senhora Laís chamou todos para a cozinha. O senhor Danilo sentou-se à ponta da mesa. A toalha era branca e florida nas bordas. Ao lado direito dele estava a senhora Laís, que havia posicionado a cadeirinha de Nina bem ao seu alcance. O senhor José estava na outra ponta, sentado na cadeira de rodas, e os dois garotos estavam sentados do lado esquerdo do pai. Eu quero fazer a oração, disse Nina com sua voz infantil. Então faça, disse-lhe sorrindo o senhor Danilo. Papai do céu, começou a criança. Obrigado pela comidinha, amém. O sorriso era visível no rosto de todos. Nina era uma criança como todas, pequena, sorridente, radiante, e tudo o que fazia tinha muita delicadeza e graça. A senhora Laís abriu as panelas, saladas cruas em uma vasilha e legumes cozidos em outro, arroz e uma salada de maionese, que Pedro não conseguiu identificar. Maionese de PVT, disse Tiago, servindo o amigo. Proteína vegetal texturizada. Alguns a chamam de carne de soja. Legal, respondeu Pedro. Na verdade, se estivesse em casa, teria torcido o nariz e recusado o tal PVT. Apesar da impressão inicial de Pedro, a comida estava realmente deliciosa, incluindo os legumes bem cozidos e temperados, e também um prato assado, que ele não conseguiu identificar o que era. Se tivessem perguntado o que era, ele diria que se parecia com uma torta de mandioca. Como ninguém perguntou, ele simplesmente comeu, maravilhado. Desviou um pouco o olhar e ele fitou uma estante atrás dos ombros do senhor José. Ali estava a pilha de livros de capa negra que vira Tiago tirar de dentro do carro. Seria aquele o dia que ele conseguiria folhear pelo menos um daqueles livros? Fim do capítulo 9.